Hoje a nossa aula é sobre paisagem, né? Uma aula de geografia. O que é uma paisagem? Paisagem é um conjunto de elementos naturais e humanizados, quer dizer, artificiais, feitos pelo homem, que estão ao alcance da vista do homem e que se apresentam em constante mudança. Elementos naturais. O que são elementos naturais da paisagem? São elementos criados por Deus, que não foi o homem que plantou, não foi o homem que fez. Por exemplo, uma floresta normalmente não foi feita pelo homem. Mas, por exemplo, o jardim botânico foi feito pelo homem. Então não é natural. Elementos naturais. Os elementos naturais presentes numa paisagem são aqueles que fazem parte da natureza, como, por exemplo, vegetação, relevo, clima, montanhas, serras, planaltos, planícies, os rios, os lagos, os oceanos, coisas que o homem não se meteu, não construiu. Quais são os elementos humanos, humanizados, ou artificiais, ou culturais, que a gente chama? São os elementos humanos presentes numa paisagem, são todos aqueles que são alvo de modificações por parte do homem, a modo de atender às suas necessidades, como, por exemplo, habitações, plantações. Por exemplo, aqui a gente tem dois ambientes. Um ambiente que é urbano, que é da cidade, tá vendo? E um ambiente rural, que é do campo. Você pode ver que os dois ambientes são ambientes culturais, modificados pelo homem, porque as plantações não foi uma coisa da natureza, foi o homem que fez. E aqui as casas, as estradas, os prédios foram todos feitos pelo homem. Por exemplo, se no meio de uma floresta o homem vai lá e faz uma trilha ou abre um buraco para fazer um túnel, ele está modificando aquele ambiente, está tornando aquele ambiente, está botando elementos culturais, humanizados naquele ambiente. Uma paisagem pode ser classificada como natural, ou humanizada ou cultural. Hoje em dia é difícil ter uma paisagem natural, tá? Mas ainda tem na região norte, mais especificamente. Eu vou ler aqui e depois eu mostro de novo. Uma paisagem natural é aquela por onde não se verifica nenhuma alteração por parte do homem. O homem não fez nada ali, é tudo feito pela natureza. Dela fazem parte apenas os elementos naturais. Aqui. Essa aqui é as paisagens naturais. Paisagem humanizada ou cultural. É uma paisagem que registra alterações por parte do homem, como eu falei. Uma plantação, uma rua, uma construção de uma casa, né? A construção de um prédio, você fazer uma trilha numa floresta. Você está tornando a paisagem uma paisagem cultural. Dela, construir uma ponte. Dela fazem parte construções feitas pelo homem. Por sua vez, a paisagem cultural é dividida igual eu fiz aqui, tá vendo? Em paisagem rural e urbana. Rural é formada pela atividade agropecuária. O que é a atividade agropecuária? Agricultura, plantação de gêneros alimentícios, batata, cenoura, soja. E pecuária, criação de animais. Pode ser criação de ovelha, de gado, né? Tem pecuária, pode ser criação aviária, criação suína. Então, no campo tem isso tudo. Criação de bovinos, que são os bois, aves, que são as galinhas, né? Suínos, que são os porcos. Esses elementos fazem parte da realidade das propriedades rurais, das fazendas, dos campos, do campo. Aqui, tem aqui uma paisagem rural aqui nesse canto, tá vendo? Desculpa. Igual tá ali, nesse lado.
Paisagem urbana é constituída por elementos urbanos, ruas, avenidas, prédios, viadutos, túneis, que se encontram habitados por pessoas que realizam suas atividades nesse espaço, né? Onde a gente mora. Nós moramos numa paisagem urbana, tá? Aqui eu vou mostrar. Então, aqui as atividades que as pessoas exercem no campo e na cidade são diferentes. Na cidade tem os serviços, tem as lojas, né? Tem os bancos. No campo a atividade é voltada mais para que eu já tinha falado, para a questão da agropecuária, né? A vida no campo e a vida na cidade. Hoje em dia nós estamos mais ligados porque a internet ocupa todos os lugares, né? Mas antigamente era difícil essa comunicação. Hoje em dia não, né? Então, aqui uma paisagem urbana, uma paisagem rural. Tá bom? Vocês levaram um trabalhinho para fazer. Tá tudo explicadinho lá. Como é que vocês devem fazer, tem a explicação, tá bom? Tchau.